Boa noite, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Eu confesso que eu já estava com saudade, né? Ontem eu não consegui gravar por causa do celular, mas hoje a gente conseguiu arrumar ele. E eu vou deixar aqui uma palavra que Deus falou muito ao meu coração, que está no livro de Esther, capítulo 6. Aleluia. Que diz assim: o rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Aleluia. Aqui está dizendo que o rei, ele lê as crônicas, ou seja, o livro das crônicas, né, e vê o que estava escrito ali. E ele decide honrar Mardoqueu. Quantas vezes eu e você estamos sendo caluniados, injuriados, né, e ficamos tão tristes, tão frustrados, esperando que nós sejamos honrados por Deus, né? E muitas vezes nós falamos: Senhor, cadê a honra? Cadê, Senhor? Promessa que não chega. Será que Mardoqueu pensou assim? Não. Com certeza não. Mardoqueu era um servo do Senhor, um sacerdócio. Não que nós não sejamos, mas a fé dele era muito maior que a nossa. Bem mais alta do que a nossa. Aleluia. Quero que você deixe aí seu joinha, compartilhe. Não esqueça de deixar o seu joinha e compartilhar. Amém? E aqui, a partir do capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e se leram diante do rei. O rei dá uma ordem, né, para que os servos dele trazem esse livro e que seja lido ali, né? Muitas vezes nós passamos por tanta situação e nós não entendemos, mas lá na frente o Senhor vai falar conosco, né? Lá na frente o Senhor vai nos honrar. Aleluia, Jesus. Diz assim o versículo 2: e acabou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigita e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram por procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Ou seja, esses 2 homens estavam maquinando tentar tirar a vida do rei. Eles eram eunucos que estavam ali, né, servindo ao rei, né? E eles começaram a falar, só que eles não notaram que aquele homem que parecia um mendigo na porta do palácio era um servo do Senhor. Era Mardoqueu que estava ali. E Mardoqueu fez chegar aos ouvidos de Esther o que estava acontecendo, e assim chegou ao ouvido do rei. E quando o rei descobriu, vamos ler, né, para a gente entender melhor. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei. Aleluia. Para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler e depois eu vou dar uma explicada aqui no que Deus vai falar, né, conosco. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cujo honra o rei,
se agrada. Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honrar mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cujo honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monta também o cavalo em que o rei costuma andar, montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entreguem-se as vestes e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vista dele aquele homem de cujo honra se agrada, de que já honra o rei se agrada, e levem-nos a cavalgar pelas ruas da cidade, e apregoai-se diante dele. Assim se fará ao homem de cujo honra o rei se agrada. Amados, essa palavra é muito forte. Às vezes nós não conseguimos esperar a vitória e ficamos tristes, começamos a murmurar, porque não é fácil. Mas olha aqui o que aconteceu com esse servo do Senhor. Esse homem sofreu por anos e anos, né? E o próprio inimigo dele, o qual estava querendo ver a destruição, não só dele, mas como do povo de Deus, vai dar ali agora instrução para o rei. Como é que aquele homem tem que ser honrado? Porque o orgulho daquele homem, chamado Amã, era tão grande que ele achava que o rei estava falando dele. E quantas vezes o nosso adversário nos maltrata com palavras, com gestos, nos afronta. E aí quando é para nos honrar, ele vai ficar todo feliz achando que não vai dar em nada. Olha, eu estou fazendo isso aqui, mas não vai dar em nada com aquela pessoa. Ele vai ficar esperando, porque o Deus dele não vai fazer nada por ele. É assim que os adversários da nossa alma faz com que pessoas usadas por ele comecem a nos ver como nada. Muitas vezes nós passamos por situação que nós perguntamos aonde está o nosso Deus. Muitas vezes eu e você passamos por coisas que nós não estamos mais suportando, por circunstância a qual nós não estamos mais suportando. E a pergunta é: aonde está o nosso Deus? E aí eu te pergunto para mim mesmo: aonde você está? Como você tem se colocado diante do seu Deus? Daquele que todos os dias te acorda, daquele que todos os dias diga: filha, levanta, filho, levanta, olha aí, mais um fôlego de vida. E esse homem aqui começa a se achar, achando que vai estar ali exaltado, não sabendo ele que ele mesmo ia honrar o servo de Deus. Ele mesmo estava dando tamanha instrução, aleluia, para fazer com que o servo do Senhor, não só o servo do Senhor, mas principalmente o nome do Todo-Poderoso fosse honrado, fosse glorificado, fosse exaltado diante dos próprios adversários, aleluia. Mardoqueu estaria agora, talvez orando na casa dele, talvez esperando em Deus, como ele sempre fez. E o seu adversário, Amã, estava ali diante do rei, preparando a honra para ele. E é assim que Deus faz comigo e contigo. Ei, eu não sei o que fizeram com você nesse dia de hoje. Não sei qual foi a notícia que você recebeu no dia de hoje. Não sei qual foi a afronta. Não sei quem foi que te afrontou. Mas eu quero dizer para você, debaixo dessa palavra, da autoridade dessa palavra, que há um Deus todo-poderoso.
Há um Deus que faz coisas grandes e extraordinárias. E esse Deus se levantará em teu favor e vai fazer com que o teu adversário prepare a honraria para ti, para honrar você e para que o nome dele seja glorificado e exaltado na sua vida. Porque é assim que ele faz. Ei, não está só aqui nas palavras, não. Está escrito na palavra, mas também acontece nos dias de hoje, comigo e contigo. Porque aquele que nos prometeu é fiel para fazer. Aleluia. E aqui continua dizendo, no versículo 10. Então disse o rei a Amã: apresenta-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Olha que honraria. Ele diz, olha, pega, vai lá onde está ele agora, lá à porta, ele está lá na porta do palácio. Vai lá você, pega o cavalo e tudo que você me falou aqui agora, não deixe faltar nada. Olha a ordem do rei. Ei, de calabachou, remanto, de raçou. O Senhor vai dar ordem nesta noite ao teu inimigo de tudo que ele estava maquinando para você. Aleluia. Ele vai ter que engolir, alabachou, decanta, tudo que o teu inimigo preparou para te envergonhar. Quem vai ser envergonhado é ele. Aleluia, glória a Deus. E aqui eu vejo esse homem, né? Olhando na visão espiritual, com certeza destruído e envergonhado por honrar o servo do Senhor. Não só ele, mas todo o povo judeu. Porque esse homem odiava de graça esse povo. E tem pessoas, meus amados irmãos, que é assim, nos odeia de graça. Mas nós servimos um Deus fiel. E aqui no versículo 11 ele diz: e Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou diante dele. Assim se fará, aleluia, ao homem de cujo honra o rei se agrada. Aleluia. Porque é assim que Deus vai fazer com os teus adversários e com os meus adversários. Com os adversários da nossa família. Com aqueles que têm se levantado contra a nossa vida. Porque nós servimos a um Deus poderoso. Aquilo que ele achou que ele ia fazer, que era ele que ia estar em cima daquele cavalo com as roupas reais, com a coroa real. E que achou que algum daqueles reis do palácio, aqueles príncipes do palácio, ia carregar ele, dizendo que o rei se agradava dele. Não, foi bem melhor. A humilhação foi muito maior. Porque ele fez isso com aquele cujo rei se agrada. Aleluia. Que é Mardoqueu. Então Amã teve que engolir o seu orgulho e fazer o que o rei, aleluia, mandou. Para honrar o servo do Senhor. Porque é assim que o nosso Deus faz. Então, irmãos, não é fácil esperar. Muitas vezes nós perdemos até a esperança. Mas eu quero dizer para você e também para mim nesta noite, que o Senhor quer apenas que nós façamos com que Ele se agrade de nós. É fácil? Não. Mas nós vamos vencer. Aleluia. Ele disse assim, depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberto a cabeça. Vai ter que cobrir mesmo de vergonha. Porque tão grande será a vergonha dos nossos adversários que vai ter que se esconder. Ai, de calabacho. Vai ser grande a vergonha. Ele, na humildade dele, Mardoqueu, na humildade, voltou para onde ele estava para esperar Esther. Mas aquele que tentou humilhar ele teve que sair escondido depois de tanta humilhação e vergonha. E assim Deus fará com os nossos adversários. Vai ter que ver o que Deus vai fazer na nossa vida. Aleluia. E honrou Amã e contou Amã a Zeresh, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha, aleluia,
sucedido. Então os seus sábios e Zeresh, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, e da semente dos judeus não prevalecerá contra ele, antes certamente cairás perante ele. Aleluia. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se aproximaram a ele, a levar a mão ao banquete que Esther preparou. Aleluia. Então ele está dizendo, né? Antes que os amigos dele começaram a falar, se já começou assim, a semente que os judeus plantou vai destruir tanto ele como todos aqueles, né? E amados, e foi assim que aconteceu. E aqui vai falar da forca, né? Lá no versículo 7, de que esse mesmo homem preparou, não satisfeito com o que já tinha acontecido, preparar a forca para o servo do Senhor. Aleluia. Mas ele mesmo caiu naquela forca. O que é que eu quero dizer para mim e para você nesta noite? Não se preocupa com o que os teus adversários têm feito. Não se preocupa com o dia de amanhã. Não te preocupa porque tu não estás esquecido. Tu não estás esquecido. Por mais que você olhe de um lado e do outro e você não vê nenhum motivo para sorrir, eu quero dizer para você nesta noite, creia, porque o Senhor é contigo. O Senhor vai te levantar de uma forma extraordinária. O Senhor vai fazer algo sobrenatural na tua vida, assim como Ele fez na vida de Mardoqueu. Assim como Ele fez com o adversário de Mardoqueu e toda a corja caísse, Ele também fará com os nossos adversários. Aquele que tem se levantado contra mim e contra a tua vida, o Senhor vai se levantar em nosso favor, vai dar ordem aos anjos para que nos proteja, para que nos guarde e para que os nossos adversários se escondam quando nos vê de tanta vergonha. Amém? Então que nesta noite você pegue essa palavra e creia, porque aquele que preparou um laço e uma forca para você, Ele mesmo se embaraçará nele. A todo embaraço que o teu adversário tem planejado contra a tua vida, ele mesmo será embaraçado. Porque grande é o Deus que nós servimos, poderoso é o Deus que nós servimos, e Ele quer fazer na minha e na tua vida algo novo e extraordinário. E Ele vai fazer porque fiel é aquele que nos prometeu. Que nesta noite você durma com a certeza de que a vitória vai chegar na tua casa, na tua vida, na tua saúde, em todas as áreas da tua vida. E tudo aquilo que está retido, que o inimigo tem retido, tem segurado, o Senhor vai dar ordem nesta noite para que você e eu sejamos abençoados. Amém? Que a graça e a paz do Senhor seja sempre contigo e comigo. O que daria eu e você ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por nós. E que nesta noite você durma na certeza de que fiel é quem nos prometeu. Aleluia, glória a Deus. E Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Fiquem na paz, compartilhem, dê o seu joinha e muito obrigado. Comentem, aleluia, para que nós possamos melhorar, para que eu possa melhorar dentro da palavra do Senhor. E para que você venha receber em nome de Jesus. Fiquem na paz e muito obrigado por tudo.